Está começando mais um Humanamente aqui na Band News FM, uma parceria da rádio com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Toda semana comigo, Ivan Brandão, e com ele, Dr. Daniel Barros. Tudo bem, doutor? Tudo jóia, Ivan. Olha, prepara aí, se segura na cadeira, pega o seu lencinho, porque hoje vamos falar desse tema aqui, que foi até me veio como sugestão a partir desse livro que foi lançado aqui esse ano pela editora Manoli, Terapia da Dignidade, Finitude, Legado e Dignidade nos Cuidados Paliativos, do Harvey Chochinov. Aí, ó, tá vendo? Você acha que o Dr. Daniel sabe de tudo? Rapaz, eu descobri no livro e falei, vamos falar disso, vamos chamar quem entende para explicar para nós como é que é. É isso, está conosco o psiquiatra, psicoterapeuta Luca Gonçalves, que é médico voluntário de cuidados paliativos no Hospital das Clínicas, então tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Tudo bem, doutor Luca? Falou para não chamar ele de doutor, mas eu vou manter aqui as nossas... enfim... O designativo. Exatamente. Tudo bom, doutor? Obrigado por bom dia, Ivan. Bom dia, aceitar o convite. É isso, né, doutor Daniel? É um assunto que é tabu, muitas vezes, a questão dos cuidados paliativos, falar de morte, mas que nos últimos anos eu tenho visto que nos últimos anos eu acho que foi um exagero, mas nos últimos tempos, vamos dizer assim, eu tenho visto que as pessoas têm falado mais e têm tratado esse assunto com mais atenção. Sim. Em podcasts, em programas como o nosso, né, em palestras, enfim. Então é algo que acho que é importante também a gente trazer aqui para a rádio, né, doutor Sem dúvida, é uma discussão que está mais na sociedade, né? Teve alguns atores bem importantes, a Ana Cláudia Quintana Arantes, que divulgou bastante nos livros dela, teve alguns perfis, né? De pessoas mostrando ali o seu processo de adoecimento, o seu fim de vida, entrando em cuidados paliativos, e só essa palavra já causava ainda, né, causa muita resistência, mas causava arrepio nas pessoas, né, Luca? A ideia de que, agora não tem mais o que fazer, então vamos para os paliativos. Antes da gente entrar na terapia propriamente da dignidade, que eu acho que tem tudo a ver com isso, vamos desmistificar um pouco essa ideia de que, olha, não tem mais o que fazer, então vamos para os paliativos? Vamos. Essa ideia muito prevalente ainda, Daniel. Acho que foi legal você ter trazido isso, porque o que a gente tem, não existe um conceito fixo do que sejam cuidados paliativos, depende um pouco da fonte, é um conceito que tem mudado. Hoje em dia tem se falado mais em cuidados paliativos precoces, inclusive. É uma disciplina que surgiu nos anos 60, lá na Inglaterra, e uma das principais pessoas que deu à luz a essa área foi a Cicely Saunders, que era uma assistente social, enfermeira e médica. Então ela era uma equipe, a gente brinca, né? Ela é uma parênteses. Tem que fazer um parênteses aqui, porque esta mulher, essa Cicely Saunders, que ele está contando, a gente tem que fazer um programa só sobre ela. Assim, sabe esses seres humanos que são diferentes? Era diferente, é isso. Assistente social, enfermeira, médica, fundadora dos cuidados paliativos, é uma pessoa que muda a história da humanidade, né? É dessas pessoas que tem o antes e o depois na história dela. Eu sou fãzaço, assim, uma personagem incrível mesmo. É bom ter ela como fada madrinha um pouco da nossa área. Uhum. Um belo exemplo, assim. Ela começou cuidando desses pacientes terminais, principalmente com câncer, para os quais não se tinha, entre aspas, mais nada para fazer. Acho que quando se diz isso, o que querem dizer é que não tem nenhum tratamento curativo, mas é claro, e acho que ela mostrou isso, é o que a gente vem descobrindo, tem muita coisa a se fazer, e esse movimento veio da Inglaterra, do movimento de hospice, que lidava mais com os pacientes terminais, e ao longo do tempo foi se expandindo para outras áreas, outros contextos, e foi evoluindo ao longo desses últimos anos, e hoje uma das definições mais aceitas de cuidados paliativos são cuidados integrais, ou seja, médicos, espirituais, religiosos, sociais, para pessoas com doenças que ameaçam a vida ou em grande sofrimento. Por isso, hoje a gente já fala, inclusive, de cuidados paliativos precoces, e tem alguns estudos muito interessantes, um dos primeiros que apareceu nessa área, com pacientes com câncer, eles viram que pacientes que eram, isso na Harvard, pacientes que eram randomizados para grupo de tratamento usual mais cuidados paliativos versus pacientes só com tratamento usual, os pacientes que eram encaminhados para cuidados paliativos precocemente, eles não só tinham mais qualidade de vida, tinham menos sintomas depressivos e ansiosos, como, curiosamente, viviam mais. Então foi um achado interessante,
desse estudo, e outros estudos depois replicaram isso. Então a gente vê que esse conceito dos cuidados paliativos se expande um pouco para a questão do conforto, do manejo de sintomas e do acolhimento integral da pessoa, e a gente sabe que tem muita coisa para fazer, mesmo quando não existe uma possibilidade curativa, e hoje tem se falado cada vez mais das duas coisas andarem juntas. Não precisa ter uma depois a outra. As duas coisas podem andar juntas com focos e pesos diferentes, numa abordagem mais curativa ou numa abordagem mais paliativa de controle dos sintomas, qualidade de vida. Quer dizer, paralelamente tem ali uma equipe tentando ali se livrar da doença, mudando remédio, fazendo cirurgia, com foco na cura, mas não tem que esperar isso tudo dar errado ou não ter mais para onde ir para começar a pensar em qualidade de vida, né? Paralelamente, você já vai com outra equipe integrada, cuidando do conforto, cuidando de sintomas, cuidando do conforto espiritual e psicológico, social e da dignidade do ser humano, né? Como a gente vai falar hoje. Aliás, eu acho esse termo maravilhoso, de quando a morte fica inevitável, quando que ela não é, né? Esse próprio termo, né? Doenças incuráveis e com muito sofrimento. O próprio Henrique, que é meu mentor aí, brinca com isso de, assim, algumas doenças a gente sabe que não vai ter, doenças raras, a chance é muito pequena, mas a morte é uma coisa que, assim, não tem como escapar, todo mundo vai parar lá. E é um tema que, curiosamente, acho que a gente tem se preocupado mais ao longo dos últimos anos, mas é uma doença, entre aspas, que todos vamos ter. Então, acho que poder pensar nisso com carinho é muito importante. Como a gente fala muito sobre as incertezas e pouco sobre as que a gente tem certeza absoluta. Doutor Daniel, conta para o ouvinte por que você, ao se deparar aí com a terapia da dignidade, você se emocionou e o que você absorveu já dessa leitura? O Luca vai explicar para nós como que ela funciona, mas eu estava lendo ali um roteiro de perguntas, né, que são um pouco a base estrutural aí da terapia da dignidade, Luca, se eu entendi direito, e são perguntas que falam sobre isso, né, até não é spoiler, não, tá no subtítulo aqui do livro, na capa, legado e dignidade, e o autor, ele conecta muito essas duas coisas. A dignidade tem a ver com o legado. E aí você começa a ler lá e fala assim, o que você aprendeu da vida que você gostaria de passar adiante? Como que você gostaria de ser lembrado pelos seus familiares? Quando você se sentiu mais vivo? Quando você se sentiu mais vivo na sua vida, né? Então, faz um filme. Só de ouvir essas perguntas, um filme vai passando na nossa cabeça, Luca. Mas eu acho que é diferente você passar este filme quando você está aqui gravando um programa, né? Está em princípio saudável, do que quando você está no fim de vida, né? Ou quando você está, talvez não imediatamente no fim de vida, mas já vislumbrando proximamente por conta de uma doença. Então eu queria que você falasse um pouco disso que me tocou, né? Da ideia de legado e a conexão com a dignidade. Claro, Daniel. E antes eu queria contar um pouquinho, eu acho muito bonita e interessante a história de por que essa questão da dignidade tocou tanto o Shoshinobu. Ele é um psiquiatra canadense que depois de se formar foi lá para Nova York estudar com alguns dos grandes nomes da psico-oncologia e cuidados paliativos, Jimmy Holland, William Breitbart. E o Breitbart já tinha desenvolvido uma terapia para pacientes com questão de terminalidade, e ele volta para o Canadá e desenvolve essa terapia, e ele conta que estudando, lendo alguns artigos na época sobre a questão da eutanásia, que eu acho que é um outro assunto quente aí da gente conversar em algum momento, ele pegou uma pesquisa de um médico holandês, logo depois que tinha aprovado a eutanásia na Holanda, e perguntou para esses médicos, já que os pacientes não estavam mais lá para responder, os motivos pelos quais eles achavam que os pacientes tinham optado por aquele caminho, por que eles tinham pedido a eutanásia, e uma grande parte dos médicos, algo em torno de 60%, respondeu. Os médicos responderam que cerca de 60% dos pacientes, entre os motivos, estavam perda da dignidade. E ele falou, cara, o que é isso? O que quer dizer? Que coisa essa dignidade? Se é uma coisa que vale a pena morrer, também vale a pena viver por isso. E ele foi tentar entender um pouco melhor o que era dignidade, foi conversar com pacientes que estavam em final de vida, para entender um pouco melhor isso. E foi a partir disso que ele criou tanto o modelo de dignidade no cuidado, quanto a terapia da dignidade, posteriormente, que tenta trabalhar com os pacientes terminais
e a ideia da terapia é para pacientes que têm uma expectativa de vida aí menor que 6 meses, mas maior que 2 semanas, que precisa de um tempo para poder trabalhar também essas questões. Hoje tem se expandido para outras áreas, existe terapia da dignidade com familiares, por exemplo, de pacientes que já faleceram, que não têm condições de fazer a terapia. E então ele procura explorar essa ideia da dignidade e ver onde é que isso se aplica, como é que isso funciona na vida das pessoas. E um dos pontos que ele encontra, além da questão do cuidado médico, da manutenção de uma certa humanidade, que ele contrapõe ao patienthood, em inglês, né, que seria uma pacienticidade, ser paciente, deixar de ser pessoa. Um dos temas que ele evoca como importantes, questionando pacientes nessa última período da vida, é justamente a questão do legado, que também já vem do professor dele, o Breitbart, que trabalhava isso na terapia centrada no sentido, que é um pouco anterior à terapia da dignidade, mas ele vê como um dos grandes motores de criação de significado e de cola de aspectos da vida que ajudam a dar mais sentido e força nesse final, nessa caminhada final da vida. Então, a ideia da dignidade a ideia de legado vem um pouco ligada à dignidade, porque isso fortaleceria o senso de dignidade nos pacientes que estão enfrentando essas situações, e acho que isso é uma coisa generalizável, a ideia do legado, de algo que fica, da nossa de como história, que a gente mesmo, isso mesmo na nossa ausência, o que fica da gente, dos nossos atos, das nossas decisões, para diante para as outras pessoas, para a família, para o mundo. Aquela passagem do Chico Xavier no avião, que o avião começa a tremer e ele começa a gritar, e as pessoas estão do lado do Chico Xavier e ele tá gritando com medo que vai morrer. E aí o mentor espiritual dele aparece pra ele e fala: por que você tá gritando? Ele fala: porque eu tô em perigo de vida. E ele fala: mas tá todo mundo em perigo de vida, mas eu posso morrer. E aí o mentor fala assim: então morra com dignidade, você não é privilegiado. Tá todo mundo nessa, né? E dessa ideia da dignidade. É importante isso que você falou, Luca, do cuidado com quem tá junto daquele paciente. Essas pessoas sofrem muito também, né? O papel do psicólogo acho que é importante também nesse sentido, né? Não só do cuidado com quem está ali no fim, enxergando o final da vida, mas com quem está do lado também, né? Sim. E tem a ver com o legado que você estava explicando, Luca, tem a ver também com essa história, né, que você estava explicando, a forma como nós estamos contando a nossa história. Né? Eu acho que quando você pensa sobre o que vai ficar, você está pensando, é isso, como é que você viveu, que momento que você esteve mais vivo, o que você aprendeu, porque a nossa história, ela é sempre lembrada e contada por nós de uma maneira editada. Né? Não tem um arquivo de vídeo enorme com todos os momentos da vida e com todos os sons que você ouviu e todas as falas que você disse, você vai editando. E imagino, Luca, que o trabalho aqui seja de ajudar nesse serviço de edição, né? O sujeito, você vai fazendo as perguntas e ele vai contando. Você intervém no que ele está falando? Você só ouve? Como é que é conduzida esses encontros? Daniel, a ideia da terapia da dignidade, até como proposta pelo Shoshinov, era algo que fosse mais acessível a profissionais não necessariamente da saúde mental. Então, ainda mais no Canadá, no Brasil a gente não tem tanto essa cultura do capelão ou do assistente social fazer um pouco esse cuidado. Então, a ideia da terapia da dignidade são algumas perguntas deflagradoras, algumas das quais você trouxe, e poder, de alguma forma, receber aquilo, dar um hold, né, o termo mais técnico que a gente usa para poder receber um pouco essas respostas, trabalhar, mas é um papel muito mais de escuta do que de confrontação ou de interrogação daquilo, ou de você fazer interpretações ou propor significados. A ideia é poder, ao longo de algumas sessões, colocar essas perguntas disparadoras, gravar essas sessões e estar ali presente com a pessoa, ouvindo ela e também podendo dar pequenos direcionamentos ao longo da conversa, e depois você elaborar um documento que a pessoa vai ter com ela e vai poder reler ou dar para pessoas significativas, mas um documento que justamente trabalha essa questão do legado. O que fica, né? Um pouco uma mini biografia da pessoa,
que possa ser usada como uma ferramenta de legado. Então, a terapia da dignidade tem esse aspecto um pouco mais de escuta e de registro do que uma psicoterapia tradicional, que tem um componente um pouco mais da interpretação, da interação ali. Então, a terapia da dignidade é um pouco diferente nesse sentido. O doutor Daniel fala de coisas, do que o que você fez, que mensagem você deixou, sobre legado, né? E não necessariamente, Luca, de quanto você está deixando na sua conta bancária, ou quantos imóveis você adquiriu ao longo da sua vida, e quantos. Isso pega muito também, eu acho, quando a gente fala, né, de legado e da hora de, enfim, de deixar esse plano aqui, seja lá no que o nosso ouvinte acredita. Mas imagino que nessas conversas essas questões surjam muito, né? E eu estava lendo aqui sobre essa história dos pensamentos que são inúteis, né, nesse momento, né? Acredito que isso não seja o caso, né, de um pensamento inútil, porque isso é importante no final das contas, né? O que eu vou deixar para os meus filhos e tal. Mas falando de cuidado paliativo, não, né? O que é útil, o que é inútil da gente pensar nesse momento aí de ajudar alguém que está nessa situação já de fim de vida? Claro, eu acho muito interessante, tem uma pesquisa que eu gosto, acho que o Daniel até escreveu um livro, Rir é Preciso, e tem um pesquisador que eu gosto muito, que é o Daniel Gilbert, que é um psicólogo da Harvard, e ele estudou muito tempo o tema da felicidade, e numa das pesquisas dele é muito interessante, porque ele entregava para os participantes, não sei se já tinha celular, um pager, e ele monitorava ao longo do dia, em momentos aleatórios, o quanto que aquela pessoa estava feliz. Então ele tinha uma medida aritmética disso, várias medidas pontuais, e ele chamava as pessoas de tempos em tempos para ir no escritório dele, preencher alguns formulários de como é que tinham sido os últimos meses, e ele via que muitas vezes não a média aritmética da soma dos momentos de felicidade da pessoa não correspondia àquilo que ela relatava. E nisso ele brinca um pouco com essa questão de como nós seres humanos, eu acho que tem a ver com isso que o Daniel falou, dessa nossa capacidade de edição e revisitação da nossa história. Então eu acho que a terapia da dignidade me toca por isso, eu acho que os cuidados paliativos de forma geral, porque é uma forma muito potente de você poder estar ali com alguém e poder revisitar algumas coisas da vida, ressignificar muita coisa, é uma última oportunidade, digamos assim, de poder dar algum sentido para esses fatos soltos, e que a gente sabe que a gente vai juntando esses pontos conforme a nossa história, a nossa biografia, a nossa cultura, e de poder, muitas vezes, combinar esses pontos de um jeito diferente, o profundo impacto que isso tem nas pessoas. E acho que, como o Daniel falou também, a memória não é uma coisa, não é um filme corrido. Na verdade, é muito mais um filme editado, até uma certa montagem, e a gente poder ajudar a pessoa com isso, a dar algum sentido de organização, de ordem, de um sentido mais profundo porque ela viveu. Então eu acho que por isso até essas coisas como dinheiro, claro que tem um peso importante, mas muitas vezes o que aparece naturalmente. E por isso as perguntas não são muitas perguntas e não são perguntas longas. Uma pergunta dessa aqui, numa terapia tradicional, você consegue ficar um mês trabalhando cada uma dessas perguntas. E a ideia é um pouco ver o que vem. E normalmente, alguns assuntos naturalmente vêm mais do que outros. Família, amores, afetos, arrependimentos. E algumas coisas não vêm tanto. Quanto que você falou de... poxa, quanto eu deixei na minha conta bancária? Pô, comprei aquela ação na hora errada. Poxa, deixei naquele CDB ali que estava bom. Normalmente não é isso que vem. E mesmo quando vem, normalmente é uma porta de entrada para alguma outra coisa de arrependimentos da vida, esquinas que a gente vira ao longo da vida. Então acho que é uma terapia muito potente também para ajudar a pessoa a reconhecer o que é importante para ela. E às vezes a morte, a possibilidade, a proximidade da finitude, quando a morte deixa de ser uma coisa mais esfumaçada, como é para a gente aqui saudável, fazendo programa, ouvindo, quando ela se torna um pouco mais nítida, muitas coisas se tornam mais nítidas. E a morte acaba sendo um catalisador de processos importantes. Acho que agora tem tanto da terapia breve, também da psicoterapia breve, não terapia da dignidade, usa essa ideia do término como um propulsor potente da terapia. E eu acho que essa ideia da morte e da finitude também é um propulsor potente de
fazer alguns processos internos caminharem, de alguns sentidos aparecerem, e a ideia da terapia da dignidade, até por esse caráter um pouco mais passivo, digamos assim, é justamente dar esse suporte para que a própria pessoa vá podendo trabalhar aquilo. E essas perguntas deflagradoras, como assim, gatilhos, para que a coisa possa se desenrolar, até porque normalmente nessas situações de uma expectativa de vida mais curta, a panela está quente, sabe? E isso é impactante e forte também para quem acompanha, né? Porque é isso, a gente faz tudo nessa vida, né, Ivan e Luca? A gente faz programa de rádio, a gente escreve livro, a gente vai no cinema, tudo para não pensar que existe a morte, né? Tudo que a gente faz na vida é para tentar esquecer que existe a morte. E aí, quando você está acompanhando um familiar que está passando por isso, claro, quem está passando é óbvio, a gente está falando disso, mas a família que vivencia isso também é colocada num lugar ali de reflexão, de ressignificação, de pensar na vida de quem está indo e também na própria vida, e por isso que ela também é objeto de cuidados nos cuidados paliativos, né, Luca? A família do doente também é objeto de cuidado, né? É muito interessante isso, Daniel, porque o próprio termo, a Cicely Saunders cunhou um termo que a gente usa até hoje, que é o de dor total, que a dor englobaria não só o componente físico, como a gente médico está um pouco mais acostumado, como também o componente psicológico, eu acho que como psiquiatra, psicoterapeuta isso também entra, mas também um aspecto social e espiritual. E é engraçado, por que ela escolheu esse termo dor total? E ela conta que era muito mais para os médicos. Os médicos prestam muito mais atenção quando você fala em dor total do que quando você fala em sofrimento espiritual. Então ela trouxe isso até para poder despertar um pouco mais o interesse dos médicos, que tem aquele foco, às vezes, muito mais no biológico. E como social, e interessante que em várias definições de cuidado paliativo isso aparece um cuidado integral com a pessoa com uma doença terminal, ameaçadora da vida e geradora de grande sofrimento, e sua família. Então é sempre esse núcleo, ele sempre aparece, da família com o paciente, porque a gente sabe como esse entorno é importante, e nos cuidados paliativos acho que isso aparece de uma forma ainda mais potente pela questão da terminalidade e também pela questão de todos os impasses físicos que aparecem, funcionais, a família tem que estar muito presente, e tanto é que a terapia da dignidade acabou sendo expandida para outros braços, pacientes com demência e para familiares de pacientes, tanto pacientes que estão no processo de terminalidade, quanto pacientes que já partiram. Então, como é importante esse cuidado com a família, porque ainda mais um momento assim de adoecimento, de fragilidade, a família é que dá o estofo disso poder acontecer também. E a gente nota, acho que na prática, de como a gente brinca, né, nos cuidados paliativos, o filho que veio de Londres, é aquela coisa, o pai está morrendo, e agora o que faz? Aí vem o filho de Londres, e aí quer salvar o pai, quer fazer todas as medidas, mesmo não tendo mais indicação. Então acho que até essa imagem assim, do filho de Londres mostra um pouco da importância da família nesse momento, e como, de novo, das perguntas da terapia da dignidade, como a morte e essa proximidade do fim, a fragilidade deflagram algumas dinâmicas, e eu acho que essas dinâmicas com a família são muito comuns, de arrependimento, de medo, de aproximação, de reconciliação, e acho que a ideia da terapia da dignidade é poder gerar essa questão do legado, mas também podendo mexer nisso de uma maneira suave, facilitar com que as pessoas entrem em contato com esses conflitos, com esses afetos, com esses amores que estão tão presentes no final da vida. E durante a vida toda, né? A morte só exacerba a vida. O Luca, você trabalha como voluntário e de cuidados paliativos. Eu queria saber como é que é o seu preparo, a sua cabeça. E já que a gente está falando do filme, que é editado, pelo que eu estou entendendo, a terapia da dignidade ela ajuda a gente, no final das contas, a entregar um filme mais bonito, né? Mais digno para essa pessoa e essa família que fica. E você, na sua experiência até aqui, tem visto que os filmes são de fato, todos os finais não são tristes, né? Todos os finais a gente vai chorar e são tristes, mas de alguma forma há uma singeleza ali, uma sutileza de que aquilo ali foi bonito e ficou bonito. Queria saber essas duas coisas, a sua cabeça para trabalhar esses pacientes e essas famílias e no final das contas, que filmes você tem assistido dessas histórias aí que passam pela terapia da dignidade? Eu sinto, Ivan, que
nem todas as histórias são bonitas, porque a vida da gente, em muitos aspectos, não é bonita, né? Tinha um professor que brincava que se a gente chamasse para assistir no cinema todas as pessoas que a gente já conheceu, um filme, de tudo que já passou pela nossa cabeça, tudo que a gente viveu, antes do final do filme não sobrava ninguém. Então eu acho que um pouco essa brincadeira do filme, tem histórias que não são bonitas, tem histórias difíceis, mas a ideia é que assim, até o último momento elas podem ser ressignificadas. Eu acho que com isso a gente não quer dizer que elas podem ser modificadas. O que aconteceu, aconteceu. Mas de que forma aquilo é costurado no tecido da vida, acho que isso a gente tem uma abertura com isso. Eu acho que é o grande trabalho do psicoterapeuta, né? Não mudar os fatos em si, mas mudar como a gente amarra eles na vida. Então, tem histórias difíceis, tem algumas... O próprio Shoshinov coloca no livro alguns momentos que a terapia da dignidade é contraindicada por uma questão de tempo, pacientes que estão num sofrimento muito agudo. Recentemente, eu recebi uma pessoa no consultório que começou uma terapia da dignidade e começou a ter piora da ansiedade, crises de pânico, e a gente teve que... O profissional que estava acompanhando ela teve que dar uma pausa, a gente começou a medicá-la, fazer algumas outras intervenções, até para que ela pudesse voltar, porque poder revisitar isso é um processo intenso, é um processo delicado, mas eu não sei se todas as histórias são bonitas, nesse sentido de uma coisa estética, mas certamente intensas de poder revisitar muitas coisas e ressignificá-las e entrar em contato com aquilo. Então, acho que no final a gente consegue amarrar isso um pouco e assim, aparar algumas arestas, mas eu não sei se todas as histórias são bonitas. A maioria das histórias nos emociona, o que não quer dizer que são bonitas, porque tem muito sofrimento também. Então, é um pouco disso tudo que é a vida, né? O bom e o ruim misturado com o sofrimento e a alegria, com o heroísmo e a vileza. Então, acho que tem um pouco disso tudo. Eu acho que o bonito do processo é esse, né? E não ser uma história editada para que fique tudo bonitinho, um conto de fadas ali. Eu acho que essa é a beleza um pouco da terapia da dignidade, o perigo também de se fazer. Por isso que tem um treinamento, por isso que precisa ser uma pessoa que já trabalha com isso, que tem um acolhimento ali, uma capacidade de acolhimento, porque a gente está mexendo num vespeiro. Estamos melhor numa colmeia. Pode pegar o mel doce, também pode levar uns picadas das abelhas. É isso, eu acho que é a beleza da dignidade e não a beleza da história, né? A Cecily Saunders até fala, você é digno simplesmente por ser você, né? É isso, então tem uma dignidade em você e a gente está querendo encontrar isso, né? Nessa história aqui tem um momento que o Shoshinov conta no livro, na Terapia da Dignidade, que ele fala de um sujeito que estava lá com um tumor no cérebro, super grave, já tudo emagrecido, já à beira da morte mesmo, muito magro, sofrido, e tinha ali uma foto, colocou uma foto do lado da cama dele jovem, fisiculturista, bombadão, né? E aí ele entendeu, anos depois, o Shoshinov disse que caiu a ficha para ele, nesse processo de criação da terapia da dignidade, que aquela foto estava dizendo assim, ó, eu sou esse cara, tá? Eu não sou esse que está aqui na sua frente, assim, eu estou assim, mas eu não sou essa pessoa. E é um desafio para nós, né, sobretudo para equipes médicas e multidisciplinares que se focam na doença, se focam nos sintomas, olhar para o sujeito, né, dar aquele passo atrás e falar, mas quem é esse sujeito? Eu acho que isso é bonito. Independente de ser uma história triste, sofrida ou não, é bonito você olhar esse todo, né, da pessoa. Eu já me emociono só com as palavras que o Luca usou, né? O trabalho dele é esse. Fala, o sofrimento, né? Que palavra forte é o sofrimento e ao mesmo tempo, né? Eu tava falando aqui, doutor Luca, com o doutor Daniel, que na minha família a gente lida com a morte de um jeito muito diferente e a gente fala muito. Todo almoço, toda conversa, acaba em morte. Ou é para relembrar quem já foi, ou é para falar do... e aí eu lembro que, por exemplo, de coisas assim muito banais, do tipo, de meu pai em vida ter me dado a senha do banco dele e eu falado, cara, você não vai morrer. Eu não quero essa senha, não peguei a senha
E aí, na hora de pagar o enterro dele, como é que tira lá o dinheiro lá pra poder passar o dinheiro pra minha tia? Então, assim, a gente não cuidou dessa parte. Mas hoje em dia a gente olha tudo com... de novo, falando com o doutor Daniel, né? Com mais sutileza, porque também tem essa questão do distanciamento, né? Quando você fala em potência, é porque aquela situação tá dada ali naquele momento, e eu acho que deve ser um sentimento muito forte mesmo, né? Mas, de repente, e até te pergunto isso, né? Se esse processo de terapia da dignidade também ajuda num ponto futuro, né? De que em algum momento você vai olhar para trás e vai enxergar aquilo ali, porque você falou, né? Registra-se a conversa e tudo, né? De você olhar para trás e olhar com um pouco mais de sutileza para aquele momento tão potente e tão sofrido, né? Que as pessoas passaram, né? Fala um pouco disso também. Sim, acho que a ideia e é muito bonita essa história do Shoshinov, Daniel, não só por conta acho que do que ele traz para essa história, de como eu quero ser visto, e ele traz também em alguns estudos dele, no próprio livro, a influência que tem em como a pessoa é percebida, no senso de dignidade dela, no bem-estar. Então, acho que isso é um ponto super importante, especialmente para quem trabalha na área da saúde, do poder do nosso olhar sobre as pessoas que a gente cuida, e também disso de como, que eu acho que a beleza da terapia da dignidade também, ele conta que ele viveu essa cena com esse paciente e ele foi conseguir elaborar aquilo, entender muitos anos depois. Então acho que também assim tem a ver com a terapia da dignidade, tem a ver com a psicoterapia, como é que a gente pode ir revisitando esses lugares, ressignificando. Às vezes, acho que quem já teve alguém doente, eu me lembrei, você contou dessa história, na época do Covid, meu pai também ficou internado na UTI, teve para morrer, toda aquela situação muito delicada, ele saiu, melhorou muito fraco, mas depois de alguns meses foi se recuperando. E teve essa situação também da gente sentar, olhar as contas dele, sabe? Foi um momento muito difícil, assim, muito intenso para mim, que esse esfumaçamento da morte se suspende por um instante, assim, fica muito mais próximo essa possibilidade, que é muito difícil, assim, de tolerar muito tempo, né? Essa proximidade. Eu acho que poder, às vezes, quando a coisa está acontecendo, a gente precisa de um tempo para processar. O tempo da nossa cabeça de processar as coisas é diferente do tempo cronológico que as coisas vão acontecendo. Eu acho que uma coisa bonita dessa coisa do registro da terapia da dignidade é poder até revisitar isso. O próprio Shoshinov traz em algumas entrevistas, algumas histórias, a gente sabe de histórias de quem faz terapia da dignidade, que produz esses documentos. Muitas vezes tem histórias bonitas de pais cujos filhos são pequenos e deixam um documento para os filhos lerem, ou vós e vós para os netos, ou às vezes pessoas que deixam para filhos e netos que nem vieram ainda. Então é muito bonito e muito poderoso assim, deixar esse legado com interpretação em aberto, com um pedacinho assim, de quem a pessoa é lá. Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença, você há de perguntar? É que a morte já é depois que eu deixar de respirar, e morrer ainda é aqui. O Gilberto Gil canta isso, né? E ele que esteve perto e tá aí ainda. Tá eu gosto do Mário Quintana. Você tem medo de morrer? Não, eu tenho pena. É isso. Tem o do Mário Quintana que eu gosto, Daniel, que fala assim: há uns que morrem antes, outros depois. O que há de mais raro em tal assunto é o defunto certo na hora exata. Então, a gente fala muito assim, né, da morte ideal, tem até um termo que se usa hoje da calotanásia, que seria a morte bonita, a morte bela. Acho que tem que ter esse cuidado também para não assim, romantizar a coisa. Perfeito, Tem o aspecto transformador e bonito, mas é muito duro e muito difícil. Exato. E assim, acho difícil falar em hora certa, sabe? Não. Igual relacionamento, nossa, ele terminou na hora certa. Eu tô para ouvir isso, assim, já estou há alguns anos praticando psiquiatria, psicoterapia, nunca ouvi. Sempre assim, demorou para terminar, ou terminou cedo demais, depois se arrependeu. Eu acho que com a vida e com a morte não poderia ser diferente. Tanto que o Mário Quintana, com a sua sabedoria, traz isso pra gente. Nesse aspecto, as duas são bem parecidas, né? Em relação a ser bonito, mas também duro. Muito duro. Tal qual a morte é a vida. Ponto final no nosso programa Humanamente hoje. Que papo gostoso, hein? Que a gente teve aqui com o Luca Gonçalves, que é doutor, tá? Ele é psiquiatra, psicoterapeuta, trabalha lá no Hospital das Clínicas e é um assunto que é sempre muito pesado, né, doutor Daniel? Mas que enfim, a gente consegue também trazer de forma leve para o nosso ouvinte. E
E é isso, mais um pra conta. É isso aí, Luca, obrigado, viu, pelo papo esclarecedor, assim, uma troca muito boa. Vamos em frente. É isso, Humanamente é uma parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Bom, ponto final nesse, mas semana que vem tem mais. Tchau!